Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria esta grande solenidade da Ascensão do Senhor. Vale ressaltar que tradicionalmente a igreja celebra esta solenidade na quinta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, ou seja, seria na quinta-feira que passou desta semana. Porém, assim como em outras solenidades importantes, como aqui no Brasil não cai no domingo, a CNBB joga para o domingo seguinte, para que assim um número maior de fiéis católicos possam participar desta solenidade. Diante desse mistério, duas perguntas nós podemos fazer: o que é a Ascensão do Senhor? E o que significa celebrar a Ascensão na nossa vida concreta, na nossa vida espiritual? Vejam bem, Deus amou tanto o mundo, amou tanto o ser humano, que nos deu o seu Filho amado. Então Jesus, ele se humilha, Jesus, ele sai do seio do Pai, do interior da Santíssima Trindade, ele se encarna e vem ao nosso encontro. Jesus nos mostra o caminho da salvação, o caminho da santificação. Jesus, ele deixa ser sacrificado por amor a nós, ele morre numa cruz. Jesus, ele ressuscita, e após a sua ressurreição, Jesus, ele permanece 40 dias com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e depois Jesus, ele sobe ao céu. Então essa subida que é a Ascensão do Senhor, historicamente falando. Essa subida para muitas pessoas, no caso aqui para os apóstolos, para os discípulos, pode ser que foi um evento que gerou muita tristeza nos corações deles. Porque imagina, no momento da paixão, eles imaginaram que a cruz era um ponto final daquela história de amor, mas depois eles viram que não, e de repente Jesus sobe ao céu. Provavelmente os corações daqueles apóstolos se encheram de tristeza. E aqui tem um ditado francês que os franceses gostam de repetir, que é o seguinte: partir é sempre morrer um pouco, porque ninguém quer perder um ente querido, uma pessoa que tanto ama, seja porque essa pessoa vai mudar para um outro lugar, para uma região, ou seja porque essa pessoa de fato vai partir para a vida eterna. É uma realidade que dói muito os nossos corações. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Ascensão do Senhor era um evento necessário, precisava acontecer. Jesus, ele tinha que voltar para o céu, ele tinha que voltar para sentar à direita do Pai, de onde ele saiu. São Leão Magno nos diz o seguinte: hoje não só fomos constituídos possuidores do paraíso, mas com Cristo ascendemos mística, mas realmente ao mais alto dos céus, e conseguimos por Cristo uma graça mais inefável a que havíamos perdido. Então, ao subir para o céu, Jesus leva com ele também a nossa humanidade. Por isso, na introdução dessa celebração, eu disse para vocês: Jesus subiu ao céu, suba com ele também o nosso coração. E aqui é bom se recordar que existe uma diferença da ascensão de Jesus para a assunção de Nossa Senhora. A ascensão, Jesus, ele sobe por conta própria, porque ele é Deus. A assunção, Nossa Senhora, ela é elevada ao céu por graça de Deus. Então ela não sobe com suas próprias forças, é Deus que a eleva para o céu. Então esse evento era necessário. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o autor sagrado nos diz que da mesma forma que Jesus subiu ao céu, ele vai voltar. E assim nós católicos cremos que após a ascensão do Senhor haverá uma segunda vinda. E esse tempo, esse intervalo da subida para a próxima vinda, é o tempo que nós temos de conversão. É o tempo que nós chamamos de fim dos tempos. É o tempo que nós temos que nos recordar que nós não temos muito tempo, que o nosso tempo, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, é um segundo diante de Deus. E aqui nós podemos entrar na segunda pergunta: o que significa hoje na nossa vida espiritual celebrarmos a ascensão do Senhor? Vejam bem,
Jesus, com toda a sua obra da redenção, nos mostra que nós não nascemos para este mundo. Essa vida passa. Quer você queira, quer você não, essa vida passa. Essa vida não é nada, não é nem um segundo diante daquilo que nos espera na eternidade, seja no céu ou seja no inferno, não é nada. Portanto, celebrar a ascensão do Senhor significa que a nossa vocação não é para este mundo, a nossa vocação é para o céu. Assim como o padre fala no prefácio, corações ao alto. Qual que é a nossa resposta? O nosso coração está onde? Está em Deus. Então, fazer com que o nosso coração esteja em Deus é fazer com que o nosso coração suba cada vez mais com Deus. É fazer com que nós busquemos cada vez mais as coisas do alto. E no Evangelho isso fica claro. Jesus, ele sobe, mas ele permanece conosco de duas formas. Por meio do mistério da inabitação da Trindade, então Deus que está vivo presente nas nossas almas, e também por meio da vida sacramental. Por isso precisamos ser batizados. Hoje nós teremos 2 batismos. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos participar da Santa Missa, receber Jesus Eucarístico, porque é isso que vai aumentando essa presença de Deus na nossa alma. Há um autor espiritual que nos diz o seguinte, é um autor desconhecido, contemporâneo: Deus se ocupa mais de um coração em que pode reinar do que do governo natural de todo o universo físico e do governo civil de todos os impérios do mundo. Gente, isso aqui é uma grande verdade. O que Deus mais quer é reinar nos nossos corações. Ele se preocupa mais em nascer, crescer, produzir fruto da nossa alma do que do governo de todo o universo. E isso só vai acontecer se de fato nós nos recordarmos que nós não nascemos para este mundo. Nós nascemos para o céu. Nós nascemos para conhecer, amar e servir a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. A prova disso está no Evangelho. Jesus vai para o Pai, Ele promete a sua presença sacramental por meio do seu Espírito, mas Ele institui a missão da igreja, que os apóstolos saiam pelo mundo, que preguem o Evangelho a todas as criaturas, que batizem, que atendam confissão, faça tudo. E aqui que está a missão da igreja. E qual que é a finalidade da missão da igreja? Nós temos que ter isso claro. É o último cano do direito canônico, é a salvação das almas. A Igreja Católica existe para salvar as almas. Tudo aquilo que nós fazemos dentro do nosso templo sagrado é para a salvação das almas. Eu me recordo que uma vez nessa paróquia, a pastoral do batismo me chamou para dar uma das palestras, e eu falei sobre os sacramentos, falei tudinho. Aí no final, o pai, que estava com seu filho no braço, que estava fazendo um curso, né, chegou e falou bem assim para eu, era seminarista, mas ele me chamou de padre. Falou: padre, é muito interessante isso que o senhor disse aí, de sacramento, de eucaristia, de confissão, mas o senhor deveria falar como que nós temos que ser boas pessoas, bons cidadãos, não sei o que temos que ter respeito pelo outro. De jeito nenhum, não é essa a nossa missão. A nossa missão é salvar as almas, mesmo que para isso tenhamos que perder a nossa vida. É claro, obviamente, se você busca a santidade, se você busca cada vez mais as coisas do alto, as virtudes serão consequência dessa vida. Que há pessoas por aí brigando, querendo um mundo melhor, um mundo justo, um mundo não sei o que, mas ninguém briga por causa de Deus. Ninguém está lutando para que Deus reine nos corações. O mundo só pode mudar quando Deus for o centro de tudo, o centro da nossa vida, das nossas famílias, da nossa sociedade. Aí sim teremos um mundo como esse Senhor estava falando. Mas que fique bem claro, a nossa missão é buscar as coisas do alto. Por isso vamos buscar uma vida sacramental, confessar os nossos pecados, não ter vergonha, não deitar no pecado. Quem está em situações irregulares, procure regularizar a sua situação, vida sacramental, e depois a vida de oração. Tem até uma frase que diz, né? É próprio de quem ama estar com o amado.
Nós só estaremos com o nosso amado, que é Jesus, se nós buscarmos essa vida de oração, essa vida de intimidade com Ele. Jesus subiu ao céu, suba com Ele também o nosso coração. Que Nossa Senhora nos ajude a termos essa plena consciência ao longo da nossa vida, de em tudo buscarmos as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.